Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 melhores peixes de grande porte. O primeiro deles, como aqueles que já conhecem sabem, né? É o peixe aruanã. É um peixe que ele fica bem grande e é um peixe bem colorido, né? Em relação ao seu tamanho, ele pode chegar a 90 centímetros, porém o comum é mais ou menos 60 centímetros, tá? É um peixe, como ele é de grande porte, né? Ele precisa de um aquário grande, né? Um aquário ali, em média de 720 litros, né? 500 litros. Porém, esse aquário pode diminuir dependendo do tempo que você ficará com o aruanã e do tamanho que ele tá, certo? Porque assim, é diferente você pegar um aruanã de 20 centímetros e outro de 50, certo? Aí tudo depende do tempo que você vai passar com ele, ok? É um peixe que ele vive em águas com pH de 6, que é um pH ácido, a 7.0, neutro, né? Dureza vai de 1 a 8 e temperatura ele gosta de 24 a 30 graus, uma água mais quente, tá? Em relação à sua reprodução, né? Temos um peixe do tipo ovíparo. O macho, ele vai cortejar a fêmea, né? Ele vai ali se aproximar dela. E se ele for aceito, os dois vão começar a nadar em círculo, onde a fêmea ela vai liberar ali os ovos no substrato e o macho vai fertilizar em seguida, né? Depois dele fertilizar esses ovos, ele vai guardá-los na sua boca. Aí depois os filhotes nascem e o macho ali fica cuidando dos filhotes, tá? O segundo peixe dessa lista é o peixe osca, né? É um peixe que ele é onívoro, ou seja, ele vai comer ali tanto alimento vivo ou seco quanto ração, né? É um peixe que ali no seu habitat natural ele vai comer pequenos peixes, né? Crustáceos, vermes e larvas de insetos, né? No aquário ele aceita ali alimento seco, né? Alimento vivo também, você pode colocar peixinhos pequenos. Se couber na boca dele, ele vai comer, certo? Que é um peixe ali que ele gosta bastante de peixes pequenos e vivos, certo? Mas também aceita ração específica para ele, né? Ok? É um peixe que ele vai ali revirar o substrato, né? Meio que se você fez a montagem do aquário ali, ele meio que vai redecorar, né? Ele vai mexer no substrato, se tiver planta ele pode arrancar. Então, para um aquário com osca, é interessante você não fazer um plantado, né? Você fazer ali um aquário com substrato, algumas pedras e galhos, né? Troncos ali, ok? O aquário mínimo é de 200 litros, certo? Ali para um casal. Agora, se for colocar mais, é importante aumentar o tamanho do aquário para que eles fiquem saudáveis, para que eles nadem bem, para que você consiga se dar bem criando oscas, certo? Em geral, ele pode chegar a 30 centímetros, porém, tem alguns casos onde o osca atinge 45 centímetros, tá? Pode viver 10 anos e eles gostam de uma água com pH de 6 a 7.6, dureza 5 a 19, semidura, né? De mole a semidura. E temperatura da água 22 a 30 graus, que é uma água um pouco mais quente, tá? O terceiro peixe é o peixe cascudo, né? Cascudo abacaxi, é o que fica maior, cresce bastante, como vocês podem ver na imagem, temos um exemplo aí, ó. Ele não é muito colorido, né? É mais ou menos preto e branco a cor dele, mas é um peixe que ele fica muito bonito, ele cresce bastante e precisa de um aquário grande, certo? Então, o cascudo abacaxi ele pode chegar a 43 centímetros, porém em geral ele fica 35 centímetros, chegando a viver ali mais ou menos 10 anos. Esse é o tipo de peixe que ele vai ajudar na limpeza do aquário. Por quê? Porque ele remove as algas do vidro, das pedras, dos troncos e assim por diante. Ele gosta de comer algas, certo? É um peixe que ele precisa de um aquário grande, de 1 metro de comprimento, 40 por 50, né? Mais ou menos no mínimo 200 litros, tá? É um peixe que ele gosta de água com pH 6.0 a 8.0, né? pH ácido e alcalino. Ele pode viver com água dureza 10 a 20. O que é a dureza? É a quantidade de minerais presentes na água, né? Que é uma água ali semidura, já chegando na água dura, certo? Em relação à temperatura, de 23 a 30 graus, temperatura um pouquinho mais alta, ok? O
quarto peixe é a pirarara. Como vocês podem ver, ela é um peixe muito grande, certo? É um peixe que é bem bonito, né? Tem várias cores. Eu trouxe aí 2 exemplares, mas se você pesquisar você vai encontrar aí, né, diversas cores, certo? É um peixe, por ele atingir 1,5 m, né? Porém o comum é 60 centímetros. Aí é interessante você criar em aquário somente até um certo ponto, né? Porque ela vai ficar ali tão grande que para criar no aquário você precisa de um aquário bem grande. Aí não vai ser possível, né? Então os aquaristas recomendam que você crie a pirarara em aquário por um certo tempo. Aí depois transfira ela para um lago, né, um tanque, um lugar que tenha mais espaço para ela viver, certo? É um peixe que ele pode viver 20 anos ou mais. Ele gosta de pH ácido 5,5, alcalino 7,5 e temperatura vai de 20 a 26 graus, certo? É um peixe que ele precisa de um substrato adequado. Por quê? Porque ele gosta de ficar ali, né, no fundo do aquário. É um peixe de fundo, é um peixe que vai revirar ali o substrato. Ele pode, se for um substrato pontiagudo, ele pode machucar a boca. Então é interessante você colocar ali areia, né, que ela é muito fina, né, por ser muito fina ela não vai machucar ali o peixe, certo? Se for colocar pedras, é importante colocar pedra lisa também para não machucar o peixe. E você pode colocar ali galhos, né, troncos, plantas não é muito interessante porque esse peixe é de fundo, ele pode arrancar as plantas, certo? Por último, nós temos a carpa, né? Como vocês podem ver na imagem, é um peixe muito bonito, colorido, tem diferentes cores, certo? É um peixe que ele geralmente cresce bastante e vive bastante também, né? Ele pode viver 20 anos ou mais, ele pode atingir 1,20 m, porém, geralmente ele fica 50 centímetros, tá? É um peixe que ele vive em águas com pH 7 a 7,6, alcalino, né? E temperatura 10 a 28 graus. É um peixe que aguenta temperatura muito baixa, certo? Uma dureza da água vai de 10 a 15 para esse peixe. Devido ao seu tamanho, né, esse peixe não é recomendado para aquários domésticos, né? Ele é mais ideal para você colocar em tanque. Porém, você pode criar ele por um certo tempo em um aquário que seja adequado, né, para o tamanho que ele esteja, certo? Ele é um peixe que tem um comportamento pacífico e gregário, né? Ele deve ser mantido ali com vários peixes da mesma espécie. Se você colocar ali com outros peixes, né, para conviver ali em lagos de jardim, por exemplo, eles precisam ser resistentes às baixas temperaturas, né? Porque se você não colocar um termostato e tiver peixe que não gosta de água fria com a carpa, ele pode acabar morrendo com o tempo, certo? Em relação à alimentação, esses peixes eles gostam de uma grande variedade de alimentos, né? Eles podem comer ali vermes, animais pequenos, né? Plantas e matéria orgânica também, né? Quando você cria eles em aquário, tem ração específica que se dá para eles, certo? Isso é muito bonito. Esse peixe é muito calmo, muito tranquilo de criar ali, né, em lagos ou aquário que seja adequado para ele, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.